Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um dia do canal do professor Bruno Aveiro. Hoje nós vamos estar falando sobre a Reforma Protestante. Antes de nós começarmos a falar, gostaria que você que está nos acompanhando, que você se inscrevesse no nosso canal, que você curtisse, que você compartilhasse aí os nossos vídeos, que você nos ajudasse no nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado. A Reforma Protestante iniciou-se por meio de Martinho Lutero, um monge alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica no começo do século XVI. A Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado quando Martinho Lutero escreveu um documento conhecido como 95 Teses. Essa reforma foi motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja, sendo um de muitos movimentos do tipo que aconteciam na Europa desde a Idade Média. A ação de Lutero não teve como propósito a ruptura com a Igreja, mas tal rompimento aconteceu de todo modo como reação dessa instituição contra o monge alemão. A Reforma Protestante deu início a outros reformismos religiosos na Europa e também foi impulsionada por motivos políticos e econômicos. A Reforma ocorreu em um contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A formatação da Europa nos moldes medievais estava em declínio e novas realidades estavam surgindo. Era uma Europa que viu o comércio desenvolver-se e novos interesses políticos surgindo. Tratou-se de um período de mudanças culturais, pois a cultura renascentista defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas, como forma de quebrar a grande influência religiosa. As artes encontravam novas formas de expressão e o conhecimento científico avançava. A invenção da imprensa no século XV foi um fator crucial, pois garantiu maior produção de livros e ampliou a circulação de ideias. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso do poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvios comuns na Igreja Católica na Europa. Alguns historiadores entendem, por exemplo, que os valdenses, surgidos na França no século XII, já eram um movimento reformista. Outros destaques são John Wycliffe e Jean Hus, dois nomes que questionaram as práticas da Igreja nos séculos XIV e XV, respectivamente. As críticas realizadas por ambos iam em caminho semelhante às de Lutero. Questionava o acúmulo de poder e os desmandos de Roma. Criticava os desvios dos ensinamentos contidos na Bíblia, a venda de indulgências, etc. Entendemos que a Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado por Martinho Lutero em 1517. O contexto em que Lutero estava inserido é que nos ajuda a entender o porquê de um movimento iniciado pelo monge alemão ter tido sucesso, diferentemente dos outros movimentos reformistas que aconteceram, como já mencionados. Primeiramente, é importante conhecermos o que motivou Lutero a manifestar-se contra as práticas vigentes da Igreja naquele período. Ele era um monge agostiniano e professor de teologia, portanto, era um membro do clero. Não obstante, ele não concordava com certas práticas realizadas no século XVI, e sua inquietude a respeito disso levou a posicionar-se. Um dos seus maiores questionamentos era sobre a venda de indulgências, prática que a pessoa ofertava dinheiro em troca do perdão pelos seus pecados. Sua indignação era reforçada pelo fato que o Papa Leão X havia oferecido indulgências para todos que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero também criticava a venda de cargos eclesiásticos e a venda de relíquias sagradas, ambas conhecidas como simonia. Suas críticas davam-se porque a ideia que o movia teologicamente falando era de gratuidade da fé. Isso quer dizer que ele não acreditava que obras, como pagar pelo perdão concedido pelo Papa, garantisse a salvação de uma pessoa, mas que apenas a fé garantiria a salvação. Insatisfação com as práticas e o debate teológico a respeito da salvação foram os fatores centrais que levaram o monge a posicionar-se. O movimento que Lutero iniciou não visava a separação da Igreja, mas sua moralização. Acontece que o que foi iniciado por Lutero propiciou que mudanças nos âmbitos políticos e econômicos fossem possíveis. Por isso que, para entendermos a Reforma Protestante, não basta analisarmos as motivações de Lutero. Nós precisamos entender o contexto histórico e os interesses que levaram muitos a apoiarem o monge alemão. Algo que já citamos, aqui é o papel da imprensa na difusão das ideias luteranas. Por meio desse instrumento, seus escritos espalharam-se por toda a Europa e incentivaram
motivaram reações contra a igreja. Politicamente, a igreja ainda representava uma grande força, uma vez que a consolidação do poder dos monarcas dependia da aprovação papal. Nesse sentido, ter o apoio do Papa garantiria uma influência muito grande, tanto internamente como externamente. A grande questão é que o século XVI foi um momento em que as demandas e os interesses políticos de cada reino começaram a tornar-se mais complexos. Essa situação tem relação com o processo de formação dos estados nacionais e de centralização do poder. Essa maior autonomia política também significava maior autonomia econômica para esses reinos, uma vez que garantiria o fim de impostos pagos para a igreja. No contexto alemão, a reforma também foi abraçada porque se encarava como uma indignação à grande quantidade de recursos e posses que a igreja possuía, principalmente porque algumas regiões do Sacro Império eram bastante pobres. Podemos perceber que o contexto da reforma protestante era complexo e que esse movimento não se resumiu apenas a um evento no campo eclesiástico. Ele influenciou e foi influenciado por diferentes interesses econômicos e políticos. De toda forma, o impulso central foi a indignação de Lutero, e isso o fez elaborar as conhecidas 95 teses, conhecidas também como Disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. As 95 teses foram uma carta escrita pelo monge alemão, na qual ele discorreu sobre as indulgências. Ela foi enviada no dia 31 de outubro de 1517 para Alberto de Mainz, o arcebispo de Mainz. Popularizou-se na tradição da reforma protestante que Lutero, em uma demonstração de indignação, teria fixado as suas teses na porta da igreja no castelo de Wittenberg. Esse ato teria sido o estopim que deu início à reforma. No entanto, os historiadores não têm evidências dele ter ocorrido de fato. O que importa é que as teses de Lutero ganharam notoriedade e logo começaram a ser reimpressas e enviadas para todos os cantos da Europa. Como dito, Lutero não desejava romper com a igreja católica, mas as coisas não estavam sob seu controle, e a reação intransigente da igreja levou a essa ruptura de todo modo. As ideias de Lutero foram fortemente abraçadas por muitos do Sacro Império, e a base da teologia luterana é a ideia de que o justo viverá pela fé. Assim, não são boas obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim a sua fé. Quanto às indulgências, ele as questionava nas suas teses, dizendo: já que, com as indulgências, o Papa procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas, se são igualmente eficazes? A construção teológica desenvolvida por Martinho Lutero pode ser resumida nos princípios conhecidos como 5 solas, crenças basilares da teologia protestante: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória, somente a Deus. Ao longo de sua vida, Lutero ainda traduziu a Bíblia para o alemão, e suas ações deram origem ao protestantismo. Após Lutero, outros ramos do protestantismo desenvolveram-se. Na França, por exemplo, João Calvino propôs uma ruptura direta com a Igreja Católica, além de acreditar em um princípio conhecido como predestinação. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta aí o canal, nos ajude para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e pode colocar aí nos comentários sugestão de novos vídeos. E caso vocês queiram que a gente fale um pouco mais sobre a Reforma Protestante, nós poderemos estar falando um pouco mais sobre a Reforma Protestante no próximo vídeo. Muito obrigado.